Ciao a tutti! O meu nome é Ana Graça, eu sou especialista em turismo para a Itália, sou mãe de 4 filhos e tenho uma carreira de muito sucesso e na maternidade eu tive muito sucesso também. Costumam me perguntar como que eu consigo trabalhar com turismo sendo mãe de 4 crianças, né? Hoje eles já são jovens, adolescentes, mas eu apresentei o turismo para eles e a minha distância também, muitas vezes, de uma forma muito natural e consegui conciliar a maternidade com o empreendedorismo. Eu comecei no turismo há 15 anos, eu tinha uma escola de italiano, já que a minha formação é língua e cultura italiana, eu me formei na Università di Perugia, na Itália, e abri uma escola de italiano aqui no Brasil. Os meus alunos, eles iam para a Itália e quando eles voltavam, eles diziam para mim: Ana, eu não gostei tanto assim da Itália, eu acho que os italianos são mal educados, a pizza italiana não é tão boa assim, Veneza cheira mal. E eu comecei a me perguntar, como assim, que Itália que essas pessoas conhecem, que não é a minha Itália, não é a Itália que eu conheço, a Itália da minha família. Então eu comecei muito informalmente desenhar roteiros de viagem para esses alunos. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande, porque um ia viajar, gostava do meu roteiro, falava para outro amigo, e eles iam começando a pedir para mim roteiros personalizados. Foi nesse momento que eu percebi que entre aquilo que o viajante queria e aquilo que as agências, lá em 1990, ofereciam para os turistas, existia um abismo. E eu construí a ponte, que foi o Travel Design. Eu desenvolvi um método de desenho de viagem chamado Emotional Travel Design. Hoje eu já formei mais de 500 alunas nesse método, porque eu acredito que cada um merece uma viagem única para qualquer destino. E principalmente na Itália, porque a Itália é um país que você precisa viver e não só conhecer. Você precisa vivenciar a cultura italiana, a gastronomia italiana, ter contato com os locais para você entender realmente como que aquele país funciona. Um país que ele foi unificado tão recentemente e que tem uma riqueza cultural, gastronômica, enológica tão grande. Foi assim que eu comecei então no turismo como travel designer, desenhando roteiros personalizados, e o sucesso foi tão grande que eu acabei abrindo mão da escola, continuei só no turismo. Hoje eu tenho a minha agência de viagens especializada em Itália, que é a única agência que faz só o destino Itália, com sede aqui no Brasil. Tem uma operadora de viagens também que faz B2B, que atende os agentes de viagem. Uma empresa de casamentos na Itália e uma empresa de cursos digitais, sempre na área do turismo. O turismo é minha vida e eu adoro o que eu faço. Bom, eu acredito muito, como eu já disse, que cada cliente tem uma Itália que foi feita só para si. Então, com o Travel Design eu consigo entender muito bem qual é o perfil do meu cliente, quais são os seus sonhos, as suas necessidades, o que ele quer sentir naquela viagem. E eu transformo tudo isso num desenho de viagem para ele na Itália. Então, tudo começa com uma reunião, onde eu vou entender realmente o meu cliente, definir qual é o perfil dele e escolher entre os destinos da Itália, as cidades e as regiões, qual é a melhor para ele. Eu também escolho experiências, eu desenho experiências exclusivas para esse cliente, tudo para que ele tenha realmente uma viagem única. Depois dessa reunião e do desenho de viagem, eu faço a cotação de tudo que o meu cliente precisa, compro tudo antecipadamente, então ingressos, reservas de guia, de restaurante, tudo que ele vai precisar na Itália, para que ele tenha uma viagem assim sem perrengue nenhum, sem desconforto nenhum, com tudo resolvido, tudo organizado. A única coisa que ele precisa fazer é curtir realmente a viagem e se deixar levar pela emoção que a Itália proporciona. Muita gente chega aqui na agência pedindo um roteiro clássico pela Itália. E como Itália clássica, a gente entende Roma, Florença, Veneza e Milão. Claro que eu aproveito deslocamentos para mostrar coisas diferentes e criar experiências inéditas. Mas quem vai pela primeira vez geralmente quer esses destinos. Acontece que eu também tenho um público que sabe que eu sou especialista em turismo para a Itália e que já foi não uma vez para a Itália, mas às vezes 2, 3 vezes e querem coisas muito diferentes. Então eu consigo com esses clientes explorar a Itália de uma forma um pouco mais profunda, trazendo destinos, ideias de destinos que ainda são muito pouco explorados, que ainda mostram a autenticidade de uma Itália verdadeira, sem contaminação pelo turismo de massa. E isso é o que realmente eu amo fazer, mostrar uma Itália
realmente autêntica e verdadeira para os meus clientes. Bom, viagens emocionais são viagens, claro, o nome já diz, que emocionam. São momentos de encantamento que eu vou produzindo durante a viagem para que aquela marquinha indelével de memória afetiva fique no meu cliente para sempre. Então, o meu método de desenho de viagem, o Emotional Travel Design que eu desenvolvi, ele procura o tempo inteiro no meu cliente fazer essa marquinha. Então, é um processo que a gente segue de encantamento, né? Porque o encantamento ele não acontece de uma vez só, ele acontece num processo. Então, para isso, eu preciso criar experiências que realmente emocionem o meu cliente. Cada cliente tem uma experiência emocional que serve para ele. Então, é isso que eu busco trazer durante toda a viagem. As Emotional Experiences, elas sempre trazem um contato com o local. Então, eu vou dar um exemplo de uma que eu criei para um casal que estava em lua de mel, numa região da Puglia, e eles foram surpreendidos no momento que eles estavam jantando em um restaurante muito gostoso por um grupo de tarantela. Não sei se vocês sabem, mas a tarantela nasceu na Puglia e não em Nápoles, como todo mundo pensa. Nesse dia, esse grupo, que é um grupo muito famoso de tarantela, buscou os meus clientes no restaurante, levou eles até a oficina onde eles constroem os instrumentos musicais, e esse grupo tarantela, fez um show especial para eles dentro da oficina de instrumentos. Esse era um casal que gostava muito de música, que tinha uma história com a tarantela, porque a avó de um deles ouvia a tarantela. Então eu vou criando esse percurso de muita emoção para que o meu cliente realmente se deslumbre com o que está vivendo e não esqueça nunca mais. Mas são muitas experiências, muitas, inúmeras que eu já desenhei aqui na minha agência, mas sempre com essa intenção de criar uma emoção duradoura. Bom, realmente tem muita gente que quer se casar fora do Brasil e Itália é um destino, um dos primeiros destinos de wedding destination, que é o casamento fora do país de origem do casal, porque é muito romântico mesmo. Mas não só por isso, porque tem uma quantidade de paisagens diferentes enorme. Então a gente pode pensar em casamento na montanha, em casamento nas colinas da Toscana, casamento no barco, na praia, em cidades muito antigas, em burgos medievais. Então, como locação, a Itália é muito bem servida e acaba agradando sempre o gosto dos noivos. Então, nós organizamos tudo, do começo até o final. Eu tenho uma equipe aqui no Brasil que acompanha a noiva desde o momento que ela aceita o pedido de casamento até o início da lua de mel. Essa pessoa, ela fica dedicada para o casal e ela acompanha o casal em todas as escolhas, todas as reuniões, serve de intérprete também, porque a gente tem que entender que nem todos falam a língua italiana, então eles realmente precisam de ajuda. É aquela pessoa que vai cuidar de todos os detalhes. E chegando na Itália, a gente tem a nossa equipe também de planejadores de casamentos que estão ali para cuidar não só dos noivos, mas também dos padrinhos, dos convidados, para que tudo fique perfeito. É uma delícia, dá vontade de casar 1000 vezes na Itália e cada um dos destinos. E eu não faço só casamentos e lua de mel, mas também renovação de votos, também festas de bodas de prata, já fiz bodas de ouro também. Sempre que a gente pensa em romance, a Itália está no topo da lista, com certeza.